Há 20 anos, uma das causas mais comuns de afastamento do trabalho eram por algum tipo de acidente. Hoje a situação mudou. O esgotamento profissional, a ansiedade e a depressão estão entre os que lideram os pedidos de afastamento. Sobre essa situação, eu vou conversar agora com o psicólogo Gustavo Moreira, que está aqui comigo hoje ao vivo. E é uma situação, bom dia, Bom viu, dia, Gustavo, Mônica. mais uma vez. Obrigada por ter Eu que vindo. agradeço. Bom dia aos telespectadores. É uma também. situação triste, porque a gente trabalha, né? Claro que para poder pagar as contas, mas para se realizar também Com certeza. naquela função que escolheu, naquela profissão que escolheu. Por que isso inverteu desta forma? O que explica essa realidade, Gustavo? São muitos fatores, Mônica. Né? Primeiro deles, a gente vê uma mudança também, tanto na característica das pessoas, quanto das empresas. Por quê? Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais imediatistas. Elas querem os resultados, não é nem para amanhã, nem para hoje, é para ontem. Então isso gera muita frustração também. E no trabalho a gente vê o quê? As empresas cada vez mais colocando metas, muitas vezes irrealistas para as pessoas alcançarem, exigindo muito das pessoas. Então quando a gente fala de burnout, por exemplo, a gente sempre pensa em excesso. Então, esse esgotamento físico e mental provocado pelo trabalho, geralmente são por excessos. Carga de trabalho excessiva, metas, né, irrealistas, uma comunicação entre, né, o trabalhador, gerentes também muito agressiva. Né? Hoje tem até uma diretriz da Organização Mundial de Saúde e da Organização Internacional do Trabalho para os gerentes ou os líderes passarem por treinamentos para como ter um ambiente de trabalho mais saudável, mais equilibrado, para saber lidar e identificar as pessoas que podem estar passando por problemas de depressão, ansiedade, que traz de casa para o trabalho. O trabalho muitas vezes acaba aumentando esse problema emocional. E também a pandemia contribuiu para isso, né? Dados mostram 25% a mais de ansiedade e depressão na população mundial como um todo. E aí a gente entra num caminho também que muitas vezes as pessoas estão com medo, com pânico, ansiosas, estão tristes e ali no ambiente de trabalho elas pensam, meu Deus, eu não posso falar nada, porque em algumas, né, não há esse suporte que dificulta. Esse acolhimento, o medo da demissão. Exatamente, isso dificulta ainda mais, Com até para que se certeza. ajuste o que está fora do lugar Isso. ali. Né, então as empresas elas precisam trabalhar muito, principalmente a questão ali do RH, de aproximar do funcionário, ter esse acolhimento, né? Muitas vezes pode fazer algum tipo de dinâmica em que o funcionário ele possa comunicar ou possa dizer o que está acontecendo com ele. Talvez o funcionário vai ficar um pouco com medo disso. Aí pode-se fazer, por exemplo, questionários anônimos para a pessoa dizer o que ela está fazendo e a empresa criar um plano de ação focado em saúde mental. Porque hoje a maior preocupação das pessoas, e as últimas pesquisas demonstram, é com a saúde mental. A gente vê muito isso, por exemplo, hoje, em artistas, em atletas, falando muito sobre saúde mental. Antigamente não se falava sobre isso. Então hoje, aproveitar esse momento que as pessoas estão falando mais sobre saúde mental e debater isso mais, né? Como nós estamos fazendo aqui. Quanto mais a gente falar sobre isso, mais as pessoas vão conseguir identificar, entender e procurar ajuda. E aí, no caso, você tem percebido assim que as empresas estão buscando isso, Gustavo? Sim. Hoje, algumas empresas ainda buscam, algumas ainda não, mas as empresas elas estão mais preocupadas com esse bem-estar no trabalho. Porque elas perceberam um funcionário realizado, um funcionário com uma boa saúde mental, ele vai produzir melhor. Seguro, né, Gustavo? Ele vai trabalhar melhor. Né? Porque imagina, a gente passa no mínimo 8 horas por dia no trabalho. Então, são 40 horas por semana. A maior parte do nosso tempo a gente passa no trabalho. Então, se não for um ambiente adequado, se for um ambiente desequilibrado, não saudável, isso vai adoecer as pessoas. Então, as empresas perceberam isso. Então, nesse caminho, né, para a gente... Por exemplo, alguns dados. Em 2022, as empresas na economia global, US$ 1 trilhão por causa de afastamentos de funcionários, doenças. Então, é muita coisa. Né? A gente está falando aqui na parte financeira, mas se a gente pensar humanamente na questão da saúde das pessoas, olha o tanto que as pessoas estão adoecidas. Isso é muito triste, eu considero.